Mais um podcast, né? Hoje, uma presença aqui do Márcio Miranda, que foi deputado estadual e conseguiu um feito inédito na política paraense, né, Márcio? Que foi ser eleito 3 vezes presidente da Alepa. Isso. Explica pra gente como é que isso aconteceu e depois nós vamos conversar aqui com o Murilo. Tudo bom, Murilo? Tudo bem, boa tarde. Olha, para mim é algo assim que eu não sei explicar, não dá para explicar. Médico do interior, eu não tinha pretensão de fazer política. O doutor Almir me convidou para ser candidato a federal, eu disse que não topava, achava difícil. Na segunda vez ele me convidou de novo para estadual. Aí eu topei, disse, vou ficar 5 mandatos. E olha as coincidências da vida. Eu fiquei 5 mandatos. Só que eu disse, eu vou ficar 5 mandatos de deputado. Eu jamais imaginei e nunca pleiteei ser líder de governo, líder de oposição. Essas coisas elas vão surgindo, né? Sim. Você você lida com um problema, lida com uma solução, com um encaminhamento, aí você desperta em alguém algum sentimento, um reconhecimento, e aí essas coisas vão. E de deputado estadual, eu tive a honra de presidir o parlamento. E não era o candidato. O candidato era o Megali. E aí, na última hora, o Megali resolveu não ir e disse, não, o melhor nome nesse momento é o Márcio. E eu fui. Fui para a disputa com o MDB, com Carmona. Que depois, olha a coincidência, depois o Carmona me lança candidato à reeleição. Um dia ele me surpreende na tribuna, dizendo, deputado Márcio, a gente às vezes está presidindo um poder e você está sempre conversando ou prestando atenção e alguém está falando aqui, né? E você faz as duas coisas ao mesmo tempo, presta atenção na fala de alguém que está ali conversando. Frita o peixe, olha pro gato. Isso, é um olho do padre e outro na missa. Aí, de repente, ele disse, deputado Márcio, presidente, eu olhei e ele me surpreendeu. Estou lançando aqui, protocolando e lançando a sua candidatura à reeleição. Pois é, porque muita gente dizia naquele momento que era o Jatene que tinha escolhido, que era o governador, você era o aliado do Jatene, né? Mas houve uma fusão, né? Isso foi divulgado pela imprensa na época, né? Veja bem, eu não posso deixar de dar o crédito, porque todo mundo sabe que... E aqui nós estamos para cutucar mesmo, viu? Claro. Ninguém pode deixar de dar relevância a quando o governador quer montar sua mesa na Assembleia, como um prefeito quer montar sua mesa na Câmara, como presidente no Congresso. Isso faz parte do jogo parlamentar e da composição para o governo caminhar bem ou ter... Um bom relacionamento entre os poderes, né? Os seus relacionamentos. Bom, na primeira vez, o candidato era o Megali. O Megali, por questões pessoais, abriu mão e disse o melhor nome é o Márcio. E eu fui. Foi uma disputa boa, bacana, ética. Ganhei aquela eleição. Verdade que você saiu com 2% na primeira pesquisa? Aí já foi a campanha para governador. Ah, tá, desculpa. Você já subiu muitos degraus aí na escada. Eu quero chegar aí, né? Vai chegar. Aí, mas antes disso aqui, voltando aqui à presidência, um dia eu falei com o Jatene. Jatene, governador, eu estou trabalhando a reeleição. Ele disse, mas não pode. A Constituição, você não pode ir para a reeleição. Eu disse, pois eu estou trabalhando, dá uma mexida lá com os deputados. Ele disse, naquela época, estava havendo grandes movimentos a nível nacional de invasão de poderes, né? Entraram no Congresso Nacional, em várias prefeituras, várias assembleias foram invadidas. Havia um movimento muito forte. O pessoal reclamava da judicialização da política. Estava um movimento muito... E eu concordei com o Jatene, era um momento delicado. E não permitia excessos nem erros. Mas eu vinha de uma plataforma muito boa, que eu tirei os carros, tirei 14º, tirei 15º. O que a gente chama de privilégio, regalias da política, né? Tudo, porque era uma vacalhação, antes, né? Deputado... Sem falar, Márcio, que a Alepa vivia nas páginas policiais, Sim. né? Pois Escândalos. Aí, veja bem, quando eu cheguei nesse momento da vida nacional de muitas transformações e cobranças, eu já vim com um capital de transformação.
O que a sociedade queria, eu já tinha feito, felizmente, graças a Deus, eu tinha feito no parlamento. Eu tirei o 14º, 15º salário, eu tirei os veículos. Eu acompanhei um pouco de enfim. perto, o Márcio sempre falava isso com as lideranças. Se a gente não fizer as transformações que a sociedade nos cobra, isso aqui vai virar um caldeirão. Nós encerramos o Instituto de Aposentadoria dos Deputados. Nós paramos ali no meu mandato, daqui em diante. Não pode mais. Qual era o salário que o deputado, ao terminar o mandato, recebia desse instituto? Havia uma tabela por ano, né? E por contribuição. Então, 8 anos, você já poderia, com 2 mandatos... Qual era a média de um candidato? R$6.000, que era mais ou menos o que queria receber. Mas o deputado... O povo parense parou de pagar isso a partir da sua... Sim, mas o deputado também, ele corria um risco, né? Porque ele pagava na faixa, na época, de R$4.000 por mês. Descontava de previdência, né? Para poder ele ter acesso a isso. Então, quem pagou 20 anos, pagou um valor muito alto. Esse passou, garantiu isso para ele. Então, né? Direito adquirido. Você não mexe no direito de ninguém. É a partir daquele momento você não pode extinguir tirando o direito de alguém que já recolheu. Naquela regra, ele topou, ele aceitou, se sacrificou e deram para ele a legalidade. Correto. Então, é direito adquirido. E tinha mais, tinha as viúvas. Os viúvos... Recebiam a pensão. Não tem mais. Era entrar na justiça e ganhar. Foi com você também o limite do teto salarial? Não, ali já era uma coisa nacional. Nacional, né? constitucional, né? Você só aplicou, né? Eu não posso atribuir a mim, tinha mas... salários altíssimos antes de... O redutor constitucional. Tem. Sabe por quê? 56 mil tinha assessor que recebia... Pois é, o grande nó é isso. Os mandatos de presidente são curtos. E o cara diz, flexibiliza. Para que eu vou brigar? Para que eu vou mexer com o servidor da casa, né? Isso vai dar uma consequência daqui 20 anos, 15 anos, 10 anos. Aí o cara não queria puxar para si isso. E aí vai. E outra coisa, o profissional que trabalha, ele merece ser bem remunerado. Agora sempre há esse questionamento. Merece. Mas pode? Tem caixa? Tem como fazer? Entendeste? Então, essa é uma discussão. Todo mundo quer ser bem remunerado. Todos nós queremos. Mas existe o princípio, né? É um direito o princípio da moralidade. Ao ser humano, inclusive, os jogadores, né? Eu quero aproveitar aqui com essa deixa que você falou sobre os jogador é com o Murilo. Para saber aqui com o nosso Major Murilo, que está famoso aí em outros podcasts que a gente, na concorrência, né? É Murilão. E está aí, né, fazendo o maior sucesso, bombando nas redes sociais, mestre. Falando sobre futebol paraense, principalmente com o Paysandu, que ele é lobo, né? Pois graças a Deus. Deixa eu te dizer aqui. Eu conheci o Murilo como profissional da segurança e trabalhando conosco como segurança do parlamento. E ele não tinha ainda extravasado essa vocação dele. Isso agora recente... Voltei às origens, que a minha origem lá atrás, infantil, lá que era criança, fui campeão várias vezes de futebol. E aí, quando eu entrei muito cedo na corporação, entrei na Polícia Militar em 94, eu tinha 17 anos. Então, abandonei o meu lado atleta profissional, semiprofissional, joguei nas divisões de base do Paysandu, da Tuna, para me dedicar à carreira policial. E lá pouca gente sabe também que o nosso Márcio Miranda é capitão da polícia, né? Eu conheci o Márcio como tenente médico lá em Castanhal. Na época atendia, fazia os atendimentos à corporação lá no 5º Batalhão. Isso. E também foi nesse período que a gente passei a conhecer o Márcio e saber da carreira do Márcio como médico, como capitão, como oficial da polícia, né, que fez uma carreira e chegou a deputado. Mas a minha carreira de atleta foi curta. Então, há pouco tempo agora, o pessoal do Paysandu me convidou, a torcida, né, que a gente frequenta muito estádio, para a gente dar a nossa opinião. A gente sempre... É um podcast nacional, né? Na verdade, é um podcast chamado Diário do Torcedor, que ele tem várias ramificações em cada estado. Aí o Diário do Torcedor tem o Diário do Corinthians, tem o Diário do Flamengo, e aqui no Pará tem o pessoal adotou o Diário do Paysandu, né? Tem vários representantes no Brasil todo. E aí toda semana a gente faz esse podcast comentando aí sobre as coisas do clube, falando um pouco das partidas, dos jogadores, né? Pois é justamente isso aqui na deixa do Márcio que eu queria te perguntar. Quem é o jogador mais bem pago hoje no estado? Cara, pro Paysandu, hoje no Paysandu é o Ricardinho. É o nosso maestro, que a gente chama. É um cara que há muito tempo
Eu conversava com o Roger Aguilera, que é o diretor do Paysandu, e o Roger há muito tempo tinha vontade de trazer o Ricardinho, que é um cara de alta qualidade ali, que dá muita força no time, né? Um cara já tem seus 36 anos, mas ainda faz uma diferença no jogo, pela qualidade do passe, pela inteligência no campo. Então é um cara que hoje que está trazendo a torcida para o campo, é o Ricardinho, nosso ídolo hoje no Paysandu. Muito bem. Murilo, você não pensa em ser técnico, não? Rapaz, para ser acho que técnico... Dá para técnico, dá para técnico. Não, eu Não, não, pra eu não técnico- diria tão profundo assim. Mas minha- eu acho que ele tem um bom potencial. Quem analisa, quem critica, tem tudo para poder botar em prática também, né? Claro. Unir a teoria e a Eu prática. sou um técnico, um treinador diletante, amador. Tu joga bola ainda? Cara, jogo, mas não sou muito... Jogo 10 minutos, 15 minutos. Não, isso tem aqui um já porte de jogador de basquete e vôlei, Joguei né? basquete também muito Parece que tu tempo. Joguei deste basquete. Mas o futebol, ele não é... Já tinha um filósofo que dizia, né? O futebol aqui no Brasil tem 200 milhões de treinadores. Todo brasileiro tem a sua ideia, a sua opinião sobre futebol. Então, Eu quero que tu fale depois do Márcio, que eu quero perguntar aqui, mas eu quero ouvir de ti como é que está o Campeonato Paraense e a possibilidade de Remo, Paysandu, os times locais de ascenderem aí para a Série B. Márcio, falando de time, tu estava falando daquele time lá de deputados, como foi? Aí os deputados se reuniram lá, tu fostes eleito presidente da casa, depois reeleito, Não, né? aí a Constituição não permitia, né? Porque eu estava nos dois últimos, foi basicamente nos 2 últimos anos. Pioneiro foi 2 anos e eu 2 anos. Aí, para eu ser candidato, a Constituição só permitia a reeleição dentro do mesmo mandato. Não podia ter transição para o mandato seguinte. Aí foi preciso fazer uma alteração. E eu até achei, por exemplo, o Rodrigo Maia tentou fazer algo parecido. Não colou. Não, só que ele fez uma consulta jurídica para ele. E eu, na época, até mandei um recado, disse, ele não tem que fazer para ele. Ele tinha que fazer algo Institucional. para o institucional, mudar a regra para a instituição. E que cabia para qualquer um. Claro. Entendeu? E foi o que eu fiz. Vamos mudar, porque eu acho que fica melhor assim, assim, assim. E toparam. E foi isso em 3 votações. Você vota primeiro turno, segundo turno e redação final. Muito bem construído, então, bem podemos construído, dizer. Né? pactuado. Eu não estava ali. Foi unânime. Sim, não teve problema nenhum. Não houve nenhum E uma deputado das que preocupações questionou nada. na Nem de época- esquerda, nem de direita. As Isso. preocupações do Jatene na época era o seguinte: caramba, esse momento tumultuado, falar em mudar para fazer reeleição. Mas eu estava falando a linguagem universal. As mudanças eu fiz. Então eu estava fazendo o que o povo... Porque quando a gente fala de mudanças, o Murilo lembra bem, existiam levantes, né? Que começou lá Sim. no Paraná com a história do preço da passagem do 20 ônibus, centavos, contaminou né? São Paulo, né? Que virou um Isso. movimento, não é por 20 centavos, onde a Isso. juventude voltou para as ruas, né? Que um movimento muito parecido com a das Pois diretas é, mas já. nós... por exemplo, aqui o movimento não foi na Assembleia. Ele foi do lado na Prefeitura de Belém. Mas não foi na Assembleia. É. Porque a gente estava com a linguagem atualizada. E atendendo aquelas demandas Sim. populares. Aí, né? na época, eu disse para o Jatene, entende? Faz o seguinte, eu vou trabalhar, enquanto tiver leveza, eu vou. Se eu sentir alguma resistência, eu paro. E de onde viria uma provável resistência? De alguém que poderia ter um anseio de presidir a casa. Não é de fora. De fora estava tudo bem. Não era do governo. O do governo tem a pressão de alguém que também podia querer. Então aí poderia surgir algum movimento nessa direção. Mas não houve. Legal. Legal. Agora Vou você falar- falou, Sr. Jorge, sobre a questão do movimento social. Eu lembrei que na época, a gente trabalhando na Assembleia, a gente tinha pouco problema nessa questão, porque o Márcio, ele tinha uma porta aberta com os movimentos. Ah, tranquilo. E a gente sempre tinha, Tudo. marcava reuniões, o Márcio recebia todos, formava comissões. Nunca tivemos problemas de depredação. Mulheres, movimento das mulheres, dos militares, aos movimento do ver-o-peso, que era uma questão municipal. Mas o parlamento está dentro da capital, está dentro da cidade. E bem próximo ali. Então, Desaguava lá, né, recebi movimento dos feirantes, do ver-o-peso. Enfim, eu
Acho que é o papel de todo. Eu lembro o papel de toda a direção de parlamento. Eu lembro que durante sua eleição para governador, eu conversava com algumas lideranças sindicais, de movimentos sociais, e as pessoas, mesmo você sendo do DEM, porque o DEM sempre foi identificado como um partido de direita, né? Sim. Não tem jeito. A polarização brasileira, ela demarca isso, né? Isso. Por mais que seja muito... Hoje isso é muito contestável, né? Tem gente do PT que... É conservador, age, é progressista. Sim, exatamente. Então, mas mesmo você sendo do DEM naquele momento, as pessoas não lhe identificavam como um cara realmente assim, conservador, um cara reacionário que, né, que não tem... Pelo contrário, as pessoas eram atendidas. As pessoas diziam, não, o Márcio ele é um estadista. Não, e todos os projetos a gente debatia, discutia. Eu criei reuniões almoço, que vinham os secretários e a oposição em situação, discutia, conversava, dialogava. Então, Você tem uma boa relação com o Edilson Moura, né? Essa turma Edmilson era... Todas as reuniões que tinham convites para o parlamento na área cultural, era o escolhido por mim para representar o parlamento. E muito bem representado. Você abria mão de... É isso? Claro, claro. Os outros presidentes não abrem mão, né? Não sei. Eu acho que sempre tem, porque tem muito convite. Tem sempre que deixar representatividade. Às vezes tem comissões, né? Os presidentes de comissões. Às vezes tem 4 eventos ao mesmo tempo, 5. Tem eventos regionais, tem eventos na capital, tem eventos fora do estado. Então você... É claro, ou você vai, você não dá conta de todos, ou não manda ninguém, que é uma grosseria. Então eu olhava pelo perfil de cada um. Sim. Eu acho que isso é normal. E a minha relação com todos eles, tanto com o Edmilson, como você citou, com a bancada do PT, eu nunca tive problema. É sempre uma relação respeitosa. Eu acho que eu tenho isso como princípio. Se nós não nos respeitarmos aqui dentro, quem vai nos respeitar lá fora? Ninguém. Olha, aproveitando a questão do respeito, quero saber como é que está, Murilo, a questão, essa moral da torcida paraense com esse retorno para a Série C e quem, oxalá, para a Série A, né, onde o Paysandu já esteve durante muitos anos. A nossa torcida, eu digo sempre, a torcida paraense é uma torcida apaixonada, né, muito apaixonada por futebol. Vai ao estádio, gosta de conversar sobre futebol. Então... Os nossos clubes, muitas vezes, não correspondem, né? Não tem essa correspondência da paixão do torcedor. A gente tira muito pelo Ceará, né? O Ceará hoje está com os 2 clubes lá na elite, o Ceará e Fortaleza. E a gente ainda fica nesse conflito nosso aqui entre Remo e Paysandu, quando, na verdade, o que eu penso que a gente deveria se unir, fortalecer os 2 times para subir junto, né? Porque um puxa o outro. A torcida do Remo subiu ano passado, a torcida do Paysandu ficou... Eu falei, não, cara, a gente não tem que ficar chateado, a gente tem que mirar nele e dizer, meu irmão, nós vamos chegar lá. Mas o torcedor nosso não, prefere que o Remo caia, ficou mais feliz com a queda do Remo do que se ele tivesse subido. Caramba, então, a torcedor, a gente tem que ter um pouco mais também de consciência, que se a gente se juntar, se unir, a nossa força é grande. A impressão precisa do outro. A impressão que eu tenho é que tu foste um bom jogador dentro da Lepa, né? Porque tu conseguiste fazer com que esse time de deputados jogasse junto. Né? Veja bem, a minha formação múltipla, ela me dá um certo controle emocional, que eu sempre tive, graças a Deus, que trouxe do meu pai. Médico. O médico tem muita coisa do social, do ouvir. Do cuidar, né? Do cuidar, de estar junto, de respeitar o outro, de estar ali. Você tem que ouvir, você tem que pegar, ouvir. Tal. A questão da formação militar, aí traz a disciplina, a hierarquia, entendeu? A questão de ter vindo de fora, de outra região, para uma região que eu não conhecia ninguém, aí força você a se relacionar, a ouvir muito para poder falar, porque você não conhece. Conquistar novos amigos, né? Já que você foi tirado dali. Você veio com quantos anos para o Pará? 14. Essa minha formação múltipla, e criado na roça, filho de produtor rural. Até os 7 anos eu vivi na roça. Não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, não tinha televisão. Então, era uma situação totalmente diferente. Tudo isso junto faz com que eu tenha que ouvir mais do que falar. É isso aí. Hoje, os técnicos e os diretores dos clubes se permitem ouvir mais também, né, Murilo? Porque já houve muita revolta, né? A torcida, geralmente, quando o time é desclassificado, a torcida quer ir Agora, quebrar. antes de tu responder, rapaz, uma coisa que eu fico assim,
que aguça muito a minha curiosidade. Coitado do técnico. Eu falei para você ser técnico, mas eu não te desejo isso, não. O time vai mal, o técnico leva logo a porrada. É demitido logo 6 horas da tarde, 7 horas da noite. Acabou o jogo, vai pra rua. Como tem demissão, e às vezes pela imprensa. Pelo Twitter. Não, né? Mas é porque hoje a rede Não é? social, a pressão é muito forte. Pois é, mas... A pressão eu é acho muito que- forte. Aí, voltando ao respeito, eu acho até uma falta de respeito com o profissional. Às vezes o cara não tem nem chance. Não tem. É 2, 3 jogos já demite. Demite. É porque é mais fácil demitir. O goleiro pegou porrada da mulher em casa, pegou 2 gols, o técnico que leva a culpa, né? É porque é muito mais fácil demitir um do que mandar 20 embora. Às vezes Aí acalma, né? A diretoria É tipo- dá uma resposta. Dá uma tipo- resposta. Boi de piranha. É tipo na Roma antiga, entrega aqui, deixa um matar o outro que aplaca e acalma. É quando você tem uma crise, né? Você tem que avaliar, pô, tenho que botar essa... Pra aplacar um pouco aqui essa... Eu tenho que pegar um boi de piranha pra Mas responder. olha se É o tem treinador. o cara que paga... Tá acostumado. E aí é também já a naturalidade que eles recebem, né? Exato. Não, eu tô tranquilo, É o costume da... Eu digo, que coisa, que Eu acho que sofrimento. isso ficou meio combinado. Olha, o presidente deve ligar pro cara, olha, eu vou te demitir aqui ao vivo, mas deixa que eu te dou um plusinho a mais. Sim, mas de todo jeito tem um constrangimento da demissão, tem. né? Ninguém gosta de ser arrancado daquela posição. Todo mundo busca o reconhecimento. Mas já é uma questão cultural nossa, já do futebol. A cultura já Pois admite, né? maltrata muito o treinador. O treinador é muito visado. E às muito vezes o xingo. treinador não Não tem é tão culpa, não tem culpado culpa. daquilo. tem. Ele pode bolar uma estratégia. Eu não entendo nada de futebol. Ele pode bolar uma Mas é isso estratégia mesmo. É e isso alguém não cumprir a estratégia na totalidade. Exatamente. Ou o próprio jogador está num dia ruim dele. Pois é, se tem o caso do goleiro. Eu né? vou lhe dar um exemplo. Às vezes o treinador pede um jogador. Eu já vi essa situação. O jogador, olha, eu quero diretoria traga. Aí a diretoria fala, rapaz, eu não consigo trazer. Eu vou te trazer esse aqui. Ah. Faz esse aqui jogar, o que esse outro que tu queria trazer. Aí o cara diz, pô, eu vou jogar com o que me entregaram. Então, Pois é, já dizia o Neném Prancha, né? Não se faz omelete sem ovos, irmão. Pra você fazer omelete tem que ter ovos. que é uma forma extraordinária do cidadão extravasar suas energias, Sim. suas frustrações e também suas alegrias, né? É um negócio fundamental. Foi na tua gestão que a LEPA também ajudou o governo a implantar ali o Parazão, né? Que era aquela ajuda do Bom Pará, né? Que deu um gás ali pro Remo do Sim, Paysandu, sim. os times, né? Sim, eu acho que é importante. Eu acho que iniciamos ali um marco na história do futebol paraense, né? Com ajuda substancial parceria do Estado, poder né, com os público, clubes. Isso coincide com o que o Murilo disse há pouco, o seguinte. Os times, eles precisam do outro. Se matar o Paysandu, o Remo não será mais o mesmo. Se matar o Remo, o Paysandu não será o mesmo. Um precisa do outro. Isso trazendo para a política, às vezes tem adversários que um precisa do outro para sobreviver. Agora mesmo aí essa coisa esquerda-direita, não é isso? Um precisa do outro. Polarização, Um né? torce para que seja o outro, que é para... Não é isso? E essa alternância de poder é saudável para a democracia, né? Natural. É natural. Acho que é importantíssimo. Pois é, mas voltando aqui para a questão daquela história lá da LEPA, que eu quero chegar na tua eleição, porque As Pô, coisas. mas foram te muitos anos. conheceu, Foram mas- muitos anos. Você quer falar em minutos, rapaz? Isso aí tem que ser um bate-papo longo, rapaz. Mas vamos lá. Foram quantos mandatos? Exercite aí. 5. Eu trabalhei... a minha primeira eleição foi uma novidade para mim. Eu nunca tinha sido vereador, nem... Nada, não tinha disputado nada. E aí, o doutor Almir fez o convite, eu fui ser candidato a deputado estadual. Fui o mais votado da minha região. Disputando contra ex-prefeito, contra vice-prefeito, contra pessoas que já militavam politicamente. E ali foi uma surpresa para mim. Daí em diante, as 3 últimas eleições que eu disputei para estadual, eu tive entre os mais votados do estado. Há 12 anos atrás, 12 mais, 3 eleições, há quase 16, eu tive 60 mil votos quando elegia deputado federal com 40. Depois eu tive 67, que vários deputados figurões se elegeram com 40 e pouco, 50. Aí eu fui para 67, fui para 82. Aí foi o mais votado na época, né? Pois é, e todas essas 3 eleições tem coisas assim atípicas.
Há 8 anos atrás eu fui o mais votado do Estado, mas em Castanhal eu já saí eleito. E fui o único deputado que saiu eleito da sua cidade. Um colégio eleitoral pequeno, comparado com Ananindeua, com Belém. Santarém, com Belém. É um feito onde mesmo, ninguém, né? entendeu? Ali, quando 5h30 da tarde, eu tive 33 mil votos em Castanhal e o segundo colocado do meu partido teve 31. Então, foi uma coisa assim... Como é que tu consegues passar 20 anos e não ter um arranhão em relação à corrupção, né? É uma Exato. coisa impressionante isso. A minha formação, eu acho o seguinte, quando eu entrei na política, quando eu fui, eu já tinha um reconhecimento pelo meu trabalho como médico, trabalhava no Hospital da Família da minha mulher, que já tem 64 anos, eu tinha a minha clínica, que já tem 30 anos, a propriedade rural do meu pai, que veio em 69 de Minas, que é nossa até hoje. Então, Já era oficial da PM. Já era oficial da PM. Eu tinha uma vida consolidada e estava muito feliz, porque eu vim de quase uma dificuldade enorme. Aquilo para mim já era um paraíso. Não precisava roubar, como o povão gosta de dizer. Né? Pois é, Mas tem gente que é rica e rouba. Por quê? Esse é, Questão de índole, né, Márcio? Caráter. complicado, Isso aí não né? tem jeito. É complicado, é de cada um, né? Eu acho que... Agora, o que eu acho que foi importante para mim? Essa múltipla formação minha, ela me levou a dialogar bastante. Me trouxe, de certa forma, a ser mais humilde. Me moldou, que eu tinha que ser, porque era uma terra que não era minha, e eu precisava de todo mundo, e eu precisava me encontrar. Isso foi muito importante para mim. E aí, quando eu cheguei no parlamento, aí eu fui atrás também. Eu sou muito focado, muito focado. Eu pego uma coisa, eu não desisto fácil dela, eu sou focado. Bom, como deputado, 3 vezes mais votado, eu fui muitas vezes lá no parlamento ter uma verificação de projetos aprovados, de quem apresenta mais projetos. 6 anos, pelo DIDEX, eu fui o campeão de apresentação de projetos e de aprovação de leis. Então, isso também eu trabalhei muitos projetos ambientais, muitos projetos na educação. A educação hoje tem o PCCR que tem, fui eu que conduzi a negociação entre os movimentos sociais e o sindicato da educação, dos trabalhadores da educação e o governo. Que foi um governo eleito por eles. Mas eles estavam... O PCCR que foi para lá, por exemplo, era nanico frente às aspirações daquele governo, que era um governo alinhado com eles. Ali no comando da LEPA, o poder legislativo, você conseguiu Eu era presidente da Comissão de Educação. Eu consegui dialogar com as categorias, que lotava os auditórios, e com o próprio governo. E o governo depois teve que reconhecer, porque aquilo ali ele estava... Pô, ele o governo Ana Júlia, né? Era o discurso dela. Claro. Era o discurso que a levou ao governo. Mas, quando está lá, vai fazer as contas e tem dificuldade de entender. E eu coloquei 22 emendas combinadas, negociando com o sindicato e com os profissionais da educação, com os trabalhadores da educação e com o governo. Quer dizer, alguns reconhecem isso, outros não. Mas ali eu caminhei, isso, né? eu caminhei e consegui fazer um PCCR pela Comissão de Educação, que saiu o relatório que foi aprovado. E você que é professor, trabalhador da educação, podemos dizer aqui que esse nosso amigo Muita aqui gente é o não sabia pai disso. do PCCR, né? Não, eu não me considero que isso vai gerar uma polêmica enorme. Foi construído a muitas mãos. Foi construído a muitas mãos. Seguinte, história, né? Mas aí Deu a sua colaboração. Disso eu não posso abrir mão. Eu fui a pessoa que ficou no meio ali, traduzindo o anseio e traduzindo o que poderia tornar realidade. É porque tu és uma pessoa muito, muito humilde, né? Sempre muito comedido. Aí vamos lá. Quando chegou no governo da Ana Júlia, aprovou, mas não pôde colocar em pauta, não pôde colocar em prática. E uma boa parte estão pedindo para acabar. Nós temos nossa que acabar. Diretora está dizendo que o pessoal quer almoçar. Eu Mas também. vamos lá, vamos continuar. Não, essa turma serve uma água para eles aí. Aí, o que eu vi ali naquele momento? Ela não pôde também executar tudo que estava entregue. E quem começou a colocar em prática foi o outro governo, em seguida, que foi o do Jatene. E aí, de novo, eu fui procurado por eles para ser o porta-voz para ele começar.
E naquele momento o Jatene atendeu vários pontos. Ficaram pontos para trás. Mas eu quero dizer que eu sinto, sim, realizado por ter dado essa contribuição. Legal. Aqui, voltando aqui para a gente já ir também para os nossos encaminhamentos finais. Me fala agora, Murilo, como é que tá essa armação do jogo? Primeiro eu quero saber de ti, depois eu quero saber de ti, Márcio. Como é que tá a armação do jogo eleitoral? Porque você disputou Vim uma eleição falar de importante. futebol. Você participou, Rapaz, mas não tem jeito, o público vai cobrar, meu amigo. Você não tá aqui porque você é podcast de... Fã do Remo do Paysandu. Esse aí sou eu. Eu Vou sou falar Japim, hein? Eu torço pro Japim. Massa de Castanhal torce pro Japim. Esse Parazão, para encerrar, vamos falar um pouco do Parazão, que tá chegando aí na sua reta final da fase de classificação. A gente sabe que Remo e Paysandu vão chegar na fase final, e aí é onde a gente vai ver a onça beber água, ver quem é que tem garrafa vazia para vender. Domingo temos um Repá, que é um campeonato à parte. Na verdade, todo torcedor Remo e Paysandu pode perder para todo mundo, mas não pode perder o Repá. Verdade que tu já nem paga mais para ir pro estádio, já é Que convidado, isso, cadê a que cativa? isso? Não, pago, faço questão, porque eu sou pagar. sócio do clube, sou sócio torcedor, faço questão de dar a minha Exemplo, colaboração exemplo. até para ser, Exemplo. para ter autonomia para Isso, criticar. isso Cara, mesmo, isso a pessoa que ganha, o Márcio sempre fala isso, Tu não sabe tem que eu almoço grátis. Eu tenho que ler aqui as perguntas dos nossos amigos que chegam por aqui. Né, Márcio? A gente, não só no futebol, como na política, na vida, não tem almoço almoço grátis. grátis. Então, Alguém para vai ter a pagar o minha almoço. independência, para poder falar, criticar, falar o que penso, eu colaboro, pago meu título de sócio. Sim, mas vamos lá, como é que tá o Parazão? O Parazão está bem disputado, está com uma certa dificuldade. A gente sempre sabe que os gramados é a grande questão, eu sempre falo isso. As prefeituras deveriam ter uma atenção, porque o campeonato ele traz um atrativo para a cidade. Os times não ficarem jogando só na capital, não ser um campeonato belemense. Olha aí, prefeito, você A aí gente que... precisa de um campeonato Bora cuidar paraense. melhor desse gramado e dos Vou te dar um estádios, né? exemplo agora em Tucuruí. Os nossos templos, né, do O esporte. Paysandu deixou de jogar porque o gramado estava impraticável, então foi adiado o jogo. Então a prefeitura de Tucuruí Qual é está o nome do investindo. presidente do Paysandu? Maurício Ettinger, nosso amigo, Alô, um abraço pro Maurício. Alô, Maurício, sem querer, querendo, bora dar um trato aí. Não, o gramado da Curuzu é o melhor do Pará, é perfeito. Nosso grande problema hoje são os gramados de interior. Castanhal tá cuidando bem do seu gramado, agora Tucuruí tá dando uma melhorada, Marabá tá melhorando, Zinho Oliveira. O gramado é fundamental para a gente apresentar, para os times terem condição de apresentar um espetáculo melhor para o povo. O povo quer ver um bom jogo. Não é só a paixão pelo clube, ele quer ver um bom jogo. Jogadores brilhando, fazendo boas jogadas, não é verdade, Márcio? Aproveitar para fazer um merchan aqui, que eu tenho um amigo que trabalha com venda de grama, viu? Grama excelente. Então é isso, o campeonato está disputado. Vamos torcer para chegar na final o nosso grande clássico, né? Que é o clássico que mobiliza o estado. Mas aí o Japim está na disputa também, o Castanhal tá brigando aí para chegar na reta final. Rapaz, a campanha dele anterior foi muito bonita. O Japim quase chegou lá. Não, pois é. Aí quando Série chegou C. no mata-mata, Perdeu um jogo. meu Deus, um jogo tirou. Futebol é isso. Futebol é igual a política. Um jogo mal Amigo, feito. obrigado pelo convite. Não, Márcio, não foge. Não fuja, que é o momento mais importante aqui. Todo Pra mundo encerrar, esperando pra encerrar. aqui. Esperando o quê? A pergunta que não Sobre quer o Remo calar. ou sobre o Japim? A pergunta que não quer calar é... Fala. Faça. Você volta para a política ou vai continuar ali, você ser médico, você... Dizem que você não sai por causa dos amigos e por causa dos adversários. E eu tenho absorvido um pouco de cada. Deixa eu lhe dizer, é claro, a gente deu esse tempo aí, um tempo bom para a família, foi anos sabáticos, como dizem, né? Eu pude desfrutar de coisas mais simples, porque eu não tinha tempo, vivia viajando. Os últimos 8 anos, 2 de líder do governo e 6 de presidente, eu rodei muito o Estado. Eu tinha muitas agendas que não eram minhas, era do poder. E a presidência do poder toma muito tempo, com audiências, e com eventos, etc. Aí, com esse tempo agora, a gente refrescou a cabeça e estamos estudando aí a nossa volta, sim. Vamos voltar. Já há aí algumas candidaturas colocadas. Eu estou Tá estudando, né, Márcio? estudando aí, entre Senado e deputado federal. Olha, eu
recebo muitas perguntas, Oi. né? Você sabe disso. Isso. E uma das perguntas aqui que nós temos é em relação ao partido. Os nossos seguidores aqui O querem saber se partido? você se mantém no O atual partido? partido ou se você... O nome partido já diz, é dividido. Depois que você disputa uma campanha para governador, e os nossos amigos aqui sabem disso, você torna-se conhecido em todo o estado. Você Sim. vem, né, ali de Castanhal, Claro. tal, mas não é para todo o estado. Mas quando você disputa um cargo de majoritário, né, que a gente chama, Correto. aí você passa a ter inserções na TV, projeção, rádio, né? e essa Entendi. projeção aumenta. Então, inevitavelmente, eu imagino que você, após ter sido candidato ao governo, ter disputado o governo, ter ido para o segundo turno, deixando para trás muita gente de peso, e chegado muito próximo ali da vitória, porque 45, quase 1 milhão e 700 46% mil votos. é muito voto, né, parceiro? Verdade. Então, inevitavelmente, você passa a ser muito cobiçado por os partidos. Ou não tem, Tem. pelo menos os 5 partidos querendo... Tem vários. Tem vários. E eu agradeço, são vários convites. Aí você tem várias formas de você fazer essa escolha. Uma tem a questão de identificação com quem está lá, a região que ele trabalha mais, as defesas que ele faz da sociedade, as bandeiras que esse partido luta, trabalha, enfim. E o cargo que você se propõe a disputar. É uma somatória. E dependendo do cargo, você tem que olhar também quem está ali disputando junto. Os aliados, no caso. Os né, aliados, também. porque se você vai para um cargo legislativo, você tem que ver em que companhia você está. Que palanque você vai subir, Não, né? Também. para saber o tamanho de cada um, para ver se você... Não, internamente, isso dentro do partido. Justamente. Mas além do internamente... Olha, para interno, disputar para vereador, para deputado estadual, federal, a pessoa tem que medir, dizer, olha, como é que me cabe aqui? Me aceita aqui? E me cabe aqui? Às vezes o partido não tem voto para cumprir a legenda. Ou outros têm uma legenda muito difícil, com muita gente disputando ali uma vaga ou duas. Então você tem que usar o equilíbrio, o bom senso. E aí o partido eu fico te devendo. Não, eu quero já aproveitar aqui, né, dizer que gostaria de tê-los aqui, daqui para a eleição, já que você não vai dizer o nome do partido, Não tem. mas daqui, quando as Aqui coisas pras já convenções. estiverem, né, azeitadas, tudo isso já, eu prometo aqui aos nossos amigos que vamos trazê-los de volta para a gente voltar aqui com essa informação. Com prazer. Eu vou ler mais sobre futebol, tá? Vamos sentar e Não debater. é um ler, pouco agora é mais, né? assistir. Vamos Você ver só não se- leia, a pessoa Não, assiste. eu vou... Vamos Os conversar podcasts. mais. Isso, Vamos conversar mais sobre futebol. E olha, Murilo, esquece que eu te falei para ser técnico. Acho que é a melhor coisa. Né? Esquece. É uma profissão ingrata, realmente. É ingrata. Gente, com esses dois figuraços aqui, dois grandes jogadores, né? Um da política, outro que também faz política. O Murilo é um cara que tem debatido grandes Aí, Murilo, temas, né? pensa em disputar um cargo eletivo. É, já Rapaz, que isso em aí- vez de Bora técnico, junto. né? Em vez de técnico, Ei, vocês Márcio, podem. Pensa Uma aí. coisa que você falou é verdade. Os amigos levam a gente a política. Os inimigos não deixam a gente sair. Esse aqui é o grande problema. É com esses dois grandes figuras aqui que a gente se despede de mais um podcast On Air. E ficamos aí para a próxima semana trazendo novos convidados. Valeu. Até mais. Obrigado. Valeu.